Olá, amigos do Estadão, está no ar mais um Sexta no Estadão. Eu sou Márcio Azevedo, você já conhece esse espaço que a gente tem aqui toda sexta-feira para falar do basquete. E hoje, um Sexta diferente. Estamos aqui com o Marcelo Ribeiro, coordenador geral do projeto Gibi, que é o único no Brasil com parceria com a NBA para difundir o esporte. É muito bacana o trabalho dele. Hoje nós vamos falar muito disso, desse projeto Gibi. Ele vai explicar para todo mundo, vocês vão poder enviar suas perguntas. E eu começo perguntando para você, Marcelo, primeiro agradecendo, obviamente, a sua presença, sua presença aqui, porque é sempre importante receber gente do basquete, que tem conhecimento sobre o basquete e que se dedica muito para o desenvolvimento da modalidade, que é super importante e todos vocês sabem. Queria que você começasse explicando um pouco, para quem não conhece, obviamente, esse projeto, como funciona o projeto Gibi, né, como ele surgiu, enfim, todos os detalhes que você possa passar aqui para a gente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O projeto Gibi tem o objetivo da inserção do basquete nas escolas municipais e estaduais. O próprio nome diz, Grupo de Iniciação ao Basquete Infantil. Ele atende o público de 7 a 14 anos e a gente tem um trabalho em diversas capitais, né, do Brasil e em São Paulo, mais intenso, contemplando hoje, só no estado de São Paulo, 11 mil praticantes nas escolas. E a gente tem a parceria com a NBA, que consiste em trazer o formato de treinamento realizado nos Estados Unidos, que capacita os nossos professores no Brasil, e essa capacitação é transferida para os professores das escolas, e cada escola tem um professor nosso que uma vez por semana acompanha o trabalho desse professor, tirando dúvidas, realizando demonstrações dos exercícios, realizando essa grade de treinamentos para que possa ter a evolução dos nossos alunos. E é muito gratificante porque a gente vê no rosto das crianças a vontade de praticar esporte, em especial o basquete, com o crescimento do NBB, com o fortalecimento da CBB, e eles ficam vidrados, e mais ainda com a grande abertura que tem a NBA, né? Você tem Boston, você tem o Cleveland, você tem um monte de jogador, né? Stephen Curry, e eles ficam boquiabertos e criam a expectativa e o sonho de um dia ser jogador da NBA. E hoje, Marcelo, é restrito, né, esse projeto, né? Você não tem como uma criança que não esteja estudando em uma das escolas que vocês têm esse projeto, ela não pode entrar para participar, né? Explica um pouquinho essa parte de como, na verdade, como funciona. Na verdade, são duas frentes, né? Nós temos as escolas municipais e as escolas estaduais. O nosso passo futuro é que a gente tenha uma sede própria de treinamento que a gente vai poder captar esses alunos. Mas hoje o projeto só contempla alunos que estão matriculados e estudando nas escolas municipais e nas escolas estaduais, dentro de uma seletiva de escolas que a gente tem, porque a gente faz essa parceria com o Estado, e é muito engraçado que a gente não entra pela Secretaria de Esportes, a gente entra pela Secretaria da Educação. Então a gente tem que dar o privilégio para os alunos que estão estudando nessas escolas que estão cadastradas. Algumas escolas já têm um ótimo trabalho de basquete e há outras que a gente tem que iniciar do zero. Então tem que estar vinculado. E como que é esse processo de aperfeiçoamento dos professores, como isso funciona, Marcelo? Esses que imagino que são todos ex-jogadores ou técnicos, ou ex-técnicos em outras oportunidades, formado como técnico, né? Eles vão para fora do Brasil, em alguns momentos voltam com coisas novas, a NBA fornece muita coisa nessas conversas. Como é esse processo de captação dos profissionais? Capacitação dos profissionais? Hoje, o grupo que participa, que foi montado agora na virada do ano, capitaneada por mim, eu acabei trazendo o João, o Padola, eu trouxe o Luizão e trouxe o Pipoca, né? O Padola, como a maioria do basquete conhece, pelo menos em São Paulo, trabalhou por 16 anos no Palmeiras, já está há 31 no Banespa, já trabalhou com o Palmeiras, ele que levou a equipe do Palmeiras para a NBB. O Luizão tem passagens pelo basquete feminino, ganhou diversos campeonatos da categoria de base com o Bradesco, foi técnico de seleção paulista, foi auxiliar da seleção brasileira, e o Pipoca trabalhou no Sírio, trabalhou comigo no Espéria durante 10 anos, hoje ele dá aula na escola, então a gente procurou
fazer uma seleção de professores que tenham a prática, né, de ter sido participado de equipes competitivas, de campeonatos paulistas, e que de alguma forma tenham um vínculo com a escola, porque não adianta você pegar um técnico do alto rendimento ou com especialidade em competição e colocar ele para passar fundamentos na escola. São focos diferentes, direções diferentes. O alto rendimento, ele quer o resultado imediato e entende-se que esse aluno já tenha uma experiência e um contato com o esporte. E o professor é o trabalho de formiguinha. Ele vai trabalhando, ele vai incentivando, ele vai corrigindo, vai apresentando os fundamentos, a forma de entender o jogo, né? É uma gama de informações bem maiores. Em parceria com a NBA todo ano traz um profissional que vem capacitar os nossos professores do projeto GB. Então o que acontece? Tem uma clínica que dura uma semana, ele fica uma semana no Brasil, traz toda a grade de treinamentos que é realizada lá e passam para os nossos professores. Lógico, isso é tudo documentado, é filmado, aí a equipe volta para a sede, é repassado. Em algumas situações não é possível ter o mesmo rendimento e utilização dos fundamentos lá, porque a gente sabe que a nossa educação esportiva é um pouco debilitada. Então a gente faz uma adaptação e coloca na prática, e esses nossos profissionais vão para as escolas e repassam todo esse conhecimento para o professor. Muitas das vezes o professor não tem tanto conhecimento, então isso demanda algumas etapas. Então a gente tem o primeiro contato, aí tem a iniciação, aí tem o desenvolvimento, tem que passar os fundamentos, passar os exercícios, a correção e a manutenção. Então, tudo isso os professores do GB têm a obrigação de fazer. Legal. O pessoal acompanhando a gente aqui, Marcelo, o Gabriel Navajo, nosso grande amigo, dando parabéns aí pelo seu trabalho, o Daniel Souza, que está sempre aqui com a gente acompanhando, o Guilherme Peixinho, falando Ratão, uma das maiores figuras do basquete brasileiro, Sérgio Neto também aqui acompanhando a gente, tem que incentivar a molecada mesmo, enfim, pessoal acompanhando aqui, dando um pouco, eu ia falar um pouco disso, né? Você está com essa missão, né? Esse momento, o Projeto GB é uma missão sua, né, Marcelo, de divulgar esse esporte que imagino que você viveu toda a sua vida com ele, né? Enfim, retribuir um pouco também do que foi essa experiência sua como jogador, técnico, enfim, e passar um pouco disso para a molecada, né? Tem essa missão. É uma missão que eu sempre digo, em algumas vezes, alguns profissionais da área, até mesmo amigos, por ser um pouquinho egoísta, eu já tive, no decorrer da carreira, de aconselhar jogador e chegar para o jogador fulano, é melhor você não ficar comigo e você jogar com o Beltrano, porque lá você vai ter uma visibilidade maior e vai dar continuidade à sua carreira. São poucos que fazem isso, né? Então eu acredito que com essa visão que eu tenho, com essa experiência que eu tive em clube, eu tenho como chegar para o garoto e falar, olha, o projeto GB, ele vai te contemplar a iniciação, o aprendizado, até determinado momento. Daqui para frente, você tem que procurar uma equipe competitiva, que aí são dois universos totalmente distintos. Então, aquela forma lúdica, de aprendizado, que de alguma forma ele pode ser debochado, não tem tanta cobrança, a disciplina não é tão intensa quanto a competição, ele vai ter que ter esse passo, porque eu sempre falo para o garoto, se você tem duas pernas, se você tem dois braços, você não é diferente do outro garoto. Ele pode ter mais motivação, mais vontade e suportar mais dor do que você, mas ele é igual a você. Então, eu cito um exemplo que todo mundo, pelo menos nos últimos 20 anos, conheceu, que era o Dennis Rodman. O Dennis Rodman no Chicago e no próprio Detroit, ele não era uma sumidade tecnicamente. Não era. Agora, pegar rebote, fazer corta-luz e defender o time, então quer dizer, ele não precisa ser um Michael Jordan, mas ele tinha essas outras qualidades, que eu ensino para eles. Você não precisa fazer 30 pontos, mas você pode ser um ótimo reboteiro, você pode ser um bom marcador, você pode ser um ótimo passador, né? E fazer 3, 4, 10 pontos por jogo. Você contribui para a equipe, né? Esse lance que você falou, né, Marcelo, né, do passo além para depois para os clubes, esse é um olhar que os professores precisam ter no projeto GB, ou isso não é prioridade?
observar um menino que possa ter um talento um pouquinho diferente dos demais, seja talento, eu digo, para o esporte, de fato, Sim. ou na questão da vontade, né? Que muitas vezes a vontade ela prevalece sobre o talento. Se não adianta você ser talentoso, né? Para o basquete ser preguiçoso, isso aí não acontece. Né? É uma coisa que a Thelma, que foi minha técnica durante muito tempo, Marcelinho, sempre falou, né? Minha amiga, parceira. Você tem que ouvir o que ela fala, porque se você não ouvir o que ela fala, você não vai virar, não adianta. E aí, ao longo dos anos, quando ela veio aqui, que foi muito bacana também a visita dela, vários atletas você fala, esse aí vai virar. E não virava, porque o cara realmente não tem essa motivação para... algo a mais, né? O cara tem que ter motivação, não adianta. Pode ter talento se não tiver motivação, se não tiver altura. Às vezes o cara tem altura, mas não tem essa motivação, não adianta, né? Não adianta, né? Essa criação que todo mundo tem altura... Qual o tamanho do Stephen Curry? O Iago teve aqui. O Iago teve aqui, do paulistano, que hoje talvez seja a maior revelação do basquete brasileiro, né? E também 1,70 m e pouco. Sim. Eu digo que estou falando que o que eu quis dizer é que nem a altura não é a limitação. Não é a limitação. Às vezes o cara é alto, mas não tem a motivação. Não adianta, aquele velho ditado, Deus não asa pra cobra, né? O anãozinho pode ter o mesmo trabalho do grandão, né? Então isso que eu ia falar, os professores têm que ter esse olhar. Ou isso é uma coisa, consequência só? Ou realmente quando eles veem um menino ali, ou esse aqui, eu preciso já tratar de cuidar do futuro dele? Mas aí que tá. O nosso objetivo é despertar o interesse, fazer a manutenção desse interesse e com subsídios fazer com que ele goste cada vez mais. Eu acredito que a transição do nosso projeto GB para o clube é natural. O que acontece? Se ele tem o talento, se ele tem a vontade, ele vai despontar um pouco mais que os outros. De alguma forma, tem alguns clubes da categoria de base que conscientemente vai procurar jogadores. E numa desses torneiozinhos ou de um treinamento, ele acaba achando. Porque, um exemplo para você, a Thelma em São Bernardo pegava toda a região de São Bernardo, todos os atletas que até hoje saíram, era da Thelma. Você vem para cá, para São Paulo, capital, eu vou te dar um exemplo, o Padola. Pouca gente sabe. Os últimos 5 pivôs que chegaram na seleção brasileira, todos foram formados por ele. Tiagão, Marção, tudo veio para cá, passou na mão dele. E onde ele foi buscar? Na periferia, em projetos sociais. Ele vai buscar, porque ele era fuçador, né? Que nem o Fabião, que faleceu essa semana. Eu fui buscar em São Bernardo na época. A Thelma passou para mim, porque pouca gente sabe. O meu grau de amizade com a Thelma é tão grande que você foi jogador da Volks, você sabe que até 15 anos a Volks tinha. Exatamente, sim. Então, qual que era o meu acerto que eu tinha com a Thelma? Eu trabalhava no Espéria, quando um atleta atingia 15 anos, ela mandava para mim no Espéria com 16 anos. E teve um monte de jogadores de São Bernardo que saiu de São Bernardo e veio jogar comigo no Espéria. Entendeu? Então, assim, eu acredito e tenho certeza que é algo natural. Porque se eu colocar os nossos professores para ter o objetivo de competição, eu não posso ter esses professores comigo. E eu acho que perde, né? Isso que perde um pouco a essência do projeto. Porque se eu quero uma iniciação, se eu quero despertar, se eu quero tirar o menino da rua, eu não posso pegar ele da rua e jogar direto num clube. Não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. Tem que dar esse passo, né? Acho que você falou, muitas vezes isso que acontece. Realmente você pega o menino aí, observa na periferia e coloca tenta fazer com que ele vire um jogador. Nesse caso não, você já vai alimentá-lo, né, com informações sobre basquete, alimentar com treinamento, para aí sim, se realmente for o que ele quer, porque a gente, né, gosta sempre de contar que é difícil, não adianta. É difícil. Não adianta você achar que, né, vocês têm 11 mil hoje atendidos, se esses 11 mil vão virar jogador, não vão virar jogador. Mas o que eu tenho certeza é que se não virar jogador, pelo menos vão estar num caminho correto do esporte. Homens. Exatamente. Serão homens de bem com valores, né? Exatamente, que acho que é o principal de todo o projeto, né, Marcelo? Acho que é isso, né? Então, a gente tem por objetivo formar homens, né? E a gente sabe que os homens têm as suas atitudes. Ele vai escolher o lado A ou o lado B. Mas nós temos que dar a base. A base é a nossa formação. E eu acho que é legal isso, ter esse tipo de projeto também, para aí no caso de você ter realmente o talento, não ser desperdiçado, né? Semana passada eu recebi o Ansalone aqui, Marcelinho, só 2,10 de altura. Ele foi meu jogador, então no segundo ano de Mogi das Cruzes, ele foi meu jogador. Então, ele falou que ele só foi entrar no basquete com 16 anos.
e só entrou no basquete porque quando ele foi procurar um clube, porque ele cansou das pessoas pararem na rua e falou assim, você é alto pra caramba, hein, não sei o quê, aí não tinha vôlei no clube que ele foi procurar, que era o ginástico lá ele de Minas. Exatamente, e aí ele começou no basquete, então, ou seja, mas eu conheço... não é impressionante esse tipo de coisa, você perder um talento, né, um jogador desse, demorar tanto para entrar no esporte por conta da falta de repente disso, de repente ele estudando numa dessas escolas que o projeto atende, poderia estar mais tempo. Mas né? aí você vai para um algo maior. Eu, como tive o privilégio, que eu falo que é privilégio, eu trabalhei na Unip durante 22 anos e em consequência disso, a gente ia jogar campeonatos brasileiros. E eu conheci o Ancelone num campeonato em Blumenau, que ele foi com a seleção de Minas. E ele, naquela época, foi o que você falou, que ele começou com 16, 17, 18, ele estava na universidade. Ele tinha 2 anos de basquete. E eu cheguei pro técnico dele, o Macaco, que disse, ô Macaco, esse menino aí, o que dá pra fazer? Ele falava assim, Marcelinho, calma que ele ainda tá meio cru. E depois de alguns anos, eu em Mogi, eu liguei, Macaco, como é que tá o moleque? Ele falou, olha, tá grande, pode mandar? Pode mandar. Ele veio e passou a temporada com a gente. E hoje ele tá jogando o que ele tá jogando no Pinheiros, né? Jogando muito bem. Enfim, já mais maduro, mais experiente, mais rodado. O cara que se adaptou ao basquete moderno, que é que a gente sempre gosta de falar, se elogiar é o que foi feito com o Bruno Caboclo. Espero que ele ainda renda o que todo mundo espera, mas ele foi criado para ser número 3. Ele nunca jogou de pivô, apesar de ter sido alto sempre na categoria de base. Sim. Se lá na frente ele vai dar certo ainda, né? Eu ainda quero ver, confio que eu acho que ele tem potencial para isso. Tem a expectativa que sim. Mas ele precisa botar a cabeça no lugar, se cercar de pessoas que possam ajudá-lo para dar certo. Mas é um exemplo de um cara que foi criado para ser número 3, mesmo sendo alto, né? Então, eu acho que esse é o trabalho, não só de vocês lá, né? Obviamente, que é diferente, mas nos próprios clubes de base a gente sempre fala. Acaba sendo um trabalho que é paralelo ao clube, né? Porque de alguma forma, se aparecer um menino lá de 2 metros, não vai ter muito como você segurar, porque é uma evolução natural. A disparidade é tão grande que você acha um menino de 2 metros de altura. Nós, eu, por exemplo, como eu sou apaixonado pelo basquete, eu vou pegar o telefone, ligar para um técnico amigo e falar, eu tenho um moleque de 2 metros que você tem que pôr para jogar. Daqui a pouco ele está jogando no adulto. Não tem jeito. Esse olhar ainda não tem como tirar isso, né? Não é, isso aí porque fica, assim, né? Não tem jeito, né? Você não quer desperdiçar um talento, né? Não tem jeito. É o que eu falo, o Leandrinho tá lá. O Leandrinho foi meu jogador. De alguma forma, tem os meus princípios, uma parte, né? Mesmo que ele tinha passado por 10 técnicos, eu fiz parte de um desses 10 técnicos. Alguma coisa você fez para ele, você disse para ele que ele também ajudou. Com certeza. Então, eu acredito que, além de você ensinar, a gente tem que fazer o que você falou pro Caboclo. Nós temos que orientar e mostrar, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Você que escolhe o que você vai fazer. Mas qualquer de uma das escolhas terão consequências. Claro. Tem que deixar bem claro. Ó, uma pergunta bem bacana aqui do Sérgio Neto. Se o projeto Gibi, apesar de não ser o soberano da escola, obviamente, né? Se tem preocupação com a nota da molecada, se tem alguma limitação quando o menino está com nota ruim ou não. Boa pergunta do Sérgio. Muito bom, muito obrigado pela pergunta, Sérgio, porque esse é um dos princípios que eu tenho desde quando eu comecei a ser técnico. Quando eu trabalhava no Espéria, eu tinha esse problema. Os meninos repetiam de ano. Aí o pai vinha todo cheio de amor, a mãe falou, se ele repetiu, eu repetiu. Então é assim, se ele tirar uma nota vermelha no primeiro mestre, eu dispenso seu filho. Pô, Marcelinho vai ser duro. Filho, não, ele já repetiu de ano, ele não tem direito de ter a nota vermelha de novo. Então, o projeto também contempla isso. A gente não é compatível, entre aspas, o jogador ou o atleta que larga a escola para dar 100% de atenção ao esporte. A gente não quer. Então é assim, tem o acompanhamento porque a gente tem um relatório mensal que é feito. Então a gente tem alguns pontos e um deles é a frequência na escola, porque não adianta ele chegar lá e direto para o treino. Treinar, exatamente. E, consequentemente, ele tem que ter a nota. Se ele não tem a nota e ele não tem frequência, então o bolo, a cereja do bolo é o treino. Ele não vai ter o treino. Não come a cereja. Não vai comer a cereja. Ele não vai ter o treino. Então, assim, nós, de alguma forma, né, que é difícil, porque a maior parte do tempo é o professor da escola, mas a gente tem um contato com a diretora antes de implantar o projeto. Então, todas essas informações são passadas para a diretora da escola, ou para o diretor, né? Então, a gente tem por obrigação, e é um dos objetivos do projeto, a nota com a presença juntamente do treinamento. E você vê clubes hoje, você vai ver o Campeonato Paulista,
quando eu jogava, você jogava, Sim. chegou a ter 25, 26 times juvenis. Hoje não tem, que é o Sub-19. E pior ainda, tem clubes hoje, o Banespa não vai jogar o Campeonato Paulista na base, né? A Hebraica já tirou todos os times para jogar o campeonato. Também, Hebraica? E assim vai. Então, assim, o problema do basquete, eu sei que o topo da pirâmide é o adulto. Mas para você ter a pirâmide funcionando no topo, você tem que ter a base. Então, se a gente não tiver o maior número de atletas fazendo basquete, ou em clube, ou em escola, ou em associações, ou em ligas, não vai aparecer mais Leandrinho, não vai aparecer mais Varejão, né? Lógico que o projeto Gibi tem um trabalho fenomenal, que hoje nós temos 11 mil, a nossa pretensão é chegar a 100 mil, 200 mil, mas é o que você me perguntou agora há pouco, e o próximo passo? O clube vai dar abertura para ele? Por que acontece? A disparidade social, em alguns casos, é muito grande. Como é que eu vou pegar um garoto num projeto social como o nosso, e um exemplo, e eu vou colocar num paulistano? Como é que ele vai ser recebido? Não estou fazendo a crítica no paulistano. Claro, não. É que a gente sabe que é um clube de elite. O Pinheiros é um clube de elite. E eu sei também que a Thelma, ela tem as portas abertas, né? Mas é aquela história. E a cabeça do menino? Que ele sai de uma rua de terra para uma rua asfaltada, é difícil entender. Claro, sim, tem que ter esse trabalho. Difícil. É por isso que você falou, tem essa parte do trabalho psicológico, né, do projeto, difícil. senão não funciona. Não funciona, muito difícil. Porque realmente é uma outra realidade, né? Muito diferente. Eu ia te perguntar uma coisa, como que as escolas recebem esse projeto? É muito difícil você conseguir esse aval para colocar o projeto nas escolas? Como que é essa conversa? Realmente existe uma dificuldade muito grande das escolas? Na verdade não, porque como a gente tem o projeto já é assinado com o governador, né? Vem a ordem de cima. Claro. Então, quando a gente já chega com o projeto e outra, a gente tem a chance de escolher a escola que a gente vai trabalhar. Então, a gente faz uma peneira antes. Claro. A gente tem alguns passos que é a quantidade de alunos, se o professor vai trabalhar, porque a gente sabe que tem uma grade curricular que bimestralmente eles têm que dar uma modalidade diferente. Claro. Tanto que o nosso horário é a parte da hora dele. Então, ele tem a educação física na escola e tem essa parte de treinamento, né? Ou seja, não é obrigatório dentro do currículo de educação física do colégio. Faz parte. A pessoa fazer. O menino procura porque ele realmente gosta, quer estar interessado. Mas olha que legal. Olha os atributos que nós temos. A gente tem o colete que a NBA dá, talvez parceiro Gibi, NBA. A gente dá as bolas e alguns outros utensílios que você usar. Aquilo que você falou de selecionar, as quadras também, né? Tem isso também, a escola precisa ter condições de receber também o projeto, né? Então, é o que eu estou falando, o ISO, que é o patrono, ele é o presidente, que é a VBESP, que tem esse projeto, que é o gestor do Gibi. Ele contempla as escolas, e até, a gente não falou, ele é tanto para o masculino quanto para o feminino. Que talvez seja o mais importante, viu, Marcelinho? Queria fazer só um parênteses aqui, é cuidar realmente da evolução do basquete feminino. Então, mas né? a gente tem uma escola aqui... Que eu acho que talvez seja a área que está precisando mais de talentos, digamos assim. Até foi uma falha minha, que eu deveria ter anotado, porque aqui ao lado do Estadão, nós temos uma escola na freguesia do Ó, que tem uma professora que tem 4 equipes femininas. Ela tem 13... 14 e 15. E até na virada do ano que a gente fez o fechamento, ela estava super feliz que ela jogou a Copa Nescau e a equipe chegou na final e foi campeã feminina, né? E ela agradeceu tanto o projeto e a gente mantém esse projeto. Mas também tem aquele outro lado que ele me perguntou. A gente chegou em algumas escolas que não tinha tabela. E o ISO, através do conhecimento dele e das parcerias, ele comprou 4 tabelas. Então tem 2 escolas que têm tabelas a nível de NBB. E ele colocou lá as tabelas. Isso é muito legal. Legal. O Ricardo Luiz Ferreira Júnior acompanhando a gente aqui, falando grande Marcelinho, fez um belo trabalho no meu Mogi, grande abraço. Graças a esse trabalho que ele ainda está até hoje, o Mogi onde chegou. E aí, você falando desse projeto também, a gente comentou rapidamente, mas qual que é a expectativa para esse 2018, 2019? Hoje são 11 mil, quanto você precisa, quanto você quer atingir? Quais são as cidades que já tem esse projeto? Quais você quer levar? Enfim, já tem isso esboçado já? Hoje nós temos São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas, Bahia, Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo é atingir nos próximos 2 anos 1 milhão de crianças. 1 milhão. Bom número, né? Então, porque quando a gente começar a difundir para os outros estados, é o que a gente chama de célula. Cada estado vai ter uma célula, que é um professor que vai ser capacitado em São Paulo. E vai para lá. E vai para lá capacitar mais professores. E a cada 15 dias, o nosso professor daqui vai dar o suporte lá. Hoje são quantas pessoas envolvidas no total desse projeto? Olha, hoje nós estamos com 6 professores e um professor em cada centro que eu falei. Né? Dessas cidades? Nós estamos hoje com 20 professores. Ou seja, para um projeto desse tamanho, ainda é necessário mais gente, né? Na verdade, nós estamos fazendo um upgrade, né? Porque eu assumi a gestão do projeto há pouco tempo e tinha uma forma de analisar o projeto e de conduzir. A nossa forma hoje é um pouco mais arrojada, né? Pelo fato de ter técnicos que trabalharam em clubes, que continuam trabalhando em escola, então é uma visão mais ampla, né? Porque no caso, em 98 eu fiquei nos Estados Unidos, eu fui para o UCLA, eu tenho curso na UCLA. O Padola já ficou várias vezes, ele foi para os Estados Unidos, ficou no Texas. O Luizão, agora, do feminino, ele está voltando num curso que ele está indo na Espanha. O Pipoca também. Então o que acontece? A gente tem essa diversidade dos profissionais que de forma alguma está parada no tempo. Né? Pode não estar à frente de alguma equipe competitiva, mas continua trabalhando no basquete, continua formando e fomentando o basquete e, acima de tudo, estudando. E muito obrigado, Marcelinho. Semana que vem a gente volta muito de obrigado. novo com Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os internautas, o pessoal do Facebook. E o basquete é isso, é uma paixão e a gente não pode deixar a bola cair nunca. Tem que ser sempre bola de 3 pontos. A bola tem que cair só na sexta. Só na sexta. Isso aí, gente. Obrigado mesmo pela audiência, galera. A gente volta semana que vem. Um abração.